Salvo engano, são 34 questões sobre rescisão. Dá para a gente ver a matéria toda, tá? Então vamos lá. Que nosso jeitinho aqui, brasileiro. Lá vai. O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato da admissão, tá? No ato da admissão, foi-lhe entregue o regulamento de empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho. Entretanto, cerca de 5 meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem o uniforme e por isso foi advertido. Um mês depois, o fato se repetiu e João foi suspenso por 3 dias. Passado mais de 2 meses, João compareceu novamente sem uniforme, tendo sido suspenso por 30 dias. Ao retornar da suspensão, foi encaminhado ao setor pessoal, onde tomou ciência de sua dispensa por justa causa, que foi até indisciplina, inclusive, diante do caso concreto, responda. Primeira coisa que tem que saber aqui, bem rápido, porque eu vou explicando essa questão aqui, e o que eu explicar aqui a gente vai ver em outras questões. A diferença entre indisciplina e insubordinação não é o foco da questão, mas muito rapidamente a gente pode falar. Indisciplina é quando você desobedece a ordens gerais, impessoais, indiretas de serviço. Tio, onde é que estão essas ordens impessoais? Olha só, essas ordens impessoais e indiretas estão no regulamento de empresa, nos flanerógrafos, no contrato de trabalho, nos avisos dados pela empresa, nas portarias expedidas pela empresa, no regulamento de empresa, que são as normas internas da empresa. Tanto é que aqui essa obrigatoriedade do uso de uniforme, previsto no regulamento interno da empresa, uma ordem genérica geral, portanto é indisciplina. Se tivesse sido uma ordem específica, direta, pessoal do próprio empregador, aí seria insubordinação. Questão é sobre isso. E a questão é sobre o quê? A falta grave, ela se rege por vários princípios. Um dos princípios é o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É o princípio segundo o qual só é falta grave se aquela falta grave estiver expressamente prevista em lei. O empregador, por exemplo, ele não pode criar faltas graves previstas em contrato, em convenção ou acordo coletivo, em regulamento interno de empresa. Toda falta grave, pelo princípio da legalidade, ela tem que estar expressamente prevista em lei. Via de regra, aquele artigo 482, ele até menciona aqui, ó, artigo 482 da CLT. Acontece, tá? Acontece que existe um outro princípio que é o chamado princípio do non bis in idem. Valha-me Deus, e o que é isso? Olha, non bis in idem, também conhecido como princípio da não repetição, porque ele tanto pode cobrar isso na forma brega, não repetição, como da forma chique, non bis in idem, não interessa, tá? Da não repetição. Tio, o que é o princípio da não repetição? É o princípio segundo o qual, para cada falta, uma punição, para cada falta, uma sanção. Então, se eu cometi uma falta grave e eu fui advertido, eu não posso ser por aquela, não é pela mesma falta grave. Note que João, ele foi sem uniforme uma vez, outra vez e outra vez. Na primeira vez que ele foi, falta grave, na primeira vez que ele foi, cometeu ato de indisciplina, ele foi punido. Segunda vez que ele foi sem uniforme, punido. Terceira vez, punido. Para cada ato faltoso, tá? Para cada ato faltoso, uma punição. Eu não posso, por exemplo, João foi uma vez sem uniforme, aí eu adverti e suspendi, aí eu não posso, porque pelaquela única ida, se eu já adverti, a advertência já é uma punição. Eu não posso punir o mesmo fato 2 vezes. Então, para cada fato ou ato faltoso que acontece, é uma punição. Se você prestar atenção, ele foi, a obrigatoriedade do uniforme. Entretanto, 5 meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem uniforme e foi advertido. Um ato faltoso, uma punição. Acabou, se esgotou, não repetição, non bis in idem. Um mês depois o fato se repetiu, ele foi de novo, tá? Sem uniforme, e ele foi suspenso. Um ato faltoso, uma punição. Passados, é danadinho esse João, daqui a pouco ele vai nu para a empresa, né? Passados mais de 2 meses, João compareceu sem uniforme, mais um ato faltoso,
mais uma suspensão, olha, já foi suspenso, ele já foi punido. Aí o que aconteceu? Ao retorno da suspensão, ele foi para o setor pessoal, o empregador demitiu por justa causa. Não pode, porque a justa causa ela é punição. Pela terceira vez que ele foi sem uniforme, ele já foi punido. E qual foi a punição? A suspensão. Para que ele seja demitido por justa causa, ou para que ele sofra uma outra punição, ele tem que cometer a falta grave de novo, tá? Então, ele, pela última vez que ele foi de uniforme, ele foi suspenso e demitido por justa causa, não pode. Já tinha sido suspenso, a demissão, infelizmente, não vai ser por justa causa, vai ser sem justa causa pelo princípio do non bis in idem ou da não repetição. Eu não posso punir duas vezes pelo mesmo ato. Terceira vez que ele foi sem uniforme, o empregador suspendeu e demitiu por justa causa. Duas punições pelo mesmo ato não pode, só pode uma. A demissão aqui, obrigatoriamente, vai ser sem justa causa. Para que o empregador, por exemplo, ele possa demiti-lo por justa causa, é só esperar que ele, com certeza vai fazer isso, é só esperar que ele cometa a quarta falta grave, tá? Aí está correta a aplicação da justa causa? Falso. Incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que não cometeu o ato de insubordinação? Não. Insubordinação não foi não, mas indisciplina foi, tá? E não está, a falta grave, a justa causa não está errada por conta disso não. A justa causa está errada é pelo non bis in idem. Letra C, está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que cometeu o mau procedimento, não. Ele cometeu indisciplina, mas não é por isso que está errado não. Está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que o empregador praticou o bis in idem, olha, caiu em latim mesmo, né? Ao punir João duas vezes pelo mesmo fato, resposta correta, letra D de dado. Próxima, vamos lá, 2. Uma fundação municipal de direito público decidiu implementar uma reestruturação administrativa a fim de produzir melhores resultados, com proveito para a sociedade como um todo, prestigiando a sua função social e o princípio da eficiência. Para tanto, desenvolveu um plano de incentivo à demissão voluntária, conhecido como PDV, também chamado de PIDV, né? Plano de incentivo à demissão voluntária, por meio do qual o empregado que aderisse receberia verbas resilitórias, que aí o empregado adere, ao invés dele ser de adesão dele ao PDV ser considerada um pedido de demissão, não. Quando a empresa cria um PDV e a criação desse PDV, via de regra, por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, o empregador cria um PDV. Se o empregado resolver aderir ao PDV, tá? Se ele resolver aderir ao PDV, o empregado, ele não, a rescisão dele não é rescisão por pedido de demissão, tá? É uma demissão sem justa causa. Tio, qual é a vantagem dele aderir ao PDV? Porque se ele pedir demissão, empregado que pede demissão nem levanta FGTS, né? Nem tem indenização. Pai, professor, se ele aderir não é dispensa sem justa causa? É. Se ele aderir ao PDV, é considerado dispensa sem justa causa. Beleza, ele vai levantar FGTS e vai ter indenização. Mas qual é a vantagem do empregado? A vantagem é que o plano de incentivo à demissão voluntária, além das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias que ele normalmente receberia por uma dispensa sem justa causa, o empregador ele cria um plus, ou como o pessoal gosta de falar, um plus a mais, né? Um plus a mais. Então, além do salto salário, aviso prévio, 13º férias, levantamento da FGTS, indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, esse empregado receberia algo a mais. Nesse caso aqui, está recebendo um bônus de 80% sobre o valor da rescisão, tá? Se bobear, eu vou também aderir ao PDV do SAT, tá? Ao ler atentamente aos termos do PDV, o empregado José de Souza constatou a existência de uma cláusula que previa expressa e geral quitação das obrigações oriundas do contrato de trabalho. Olha só, expressa e geral quitação das obrigações do contrato de trabalho. Nada mais havendo a reclamar depois do reajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué resolveu aderir ao PDV. Ocorre que, tão logo recebeu as verbas resilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação trabalhista em face da fundação, pleiteando pagamento de horas extras
e reflexo dela decorrentes sob o argumento de que essas parcelas não foram englobadas pelo PDV. Em defesa, o antigo empregador reconheceu a existência do trabalho extraordinário e confessou que havia realmente a prestação de horas extras, mas afirmou que aquelas querelas oriundas do contrato de emprego já haviam sido definitivamente solucionadas pelo PDV. Diante da situação concreta, é correto afirmar que o pedido de pagamento de hora extra e reflexo deve ser julgado. Essa questão aqui ela é anterior à reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe os artigos 477A e 477B de bola, tá? E hoje o PDV, desde que o PDV seja feito por convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Quando você adere a um PDV na sua empresa, previsto PDV em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a sua adesão ao PDV, sem qualquer ressalva, dá ampla e geral quitação. Então, se como esse empregado aderiu ao PDV e não ressalvou as horas extras, tio, o que é ressalvar as horas extras? É escrever no verso, é dizer assim, né? Deixa registrado, estou recebendo esse valor aqui, mas faltam as minhas horas extras. Como esse empregado não fez nenhuma ressalva, a presunção, hoje pela reforma trabalhista, vamos ter que mudar o gabarito dessa questão para deixar atualizada, tá? Então, hoje, o PDV, a adesão ao PDV sem qualquer ressalva, a presunção é que há quitação geral, esse empregado não pode reclamar mais nada, havendo uma total falta de interesse de agir, tá? Bora ver a resposta procedente, a reclamação dele procedente, a gente sabe que é falso, que já que ele não pode mais reclamar, porque falta interesse de agir, reclamação não só seria julgada improcedente no mérito, mas seria uma causa até de preliminar, de falta de interesse de agir, extinção do feito sem solução de mérito, coisa que já caiu na segunda fase da OAB. Improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral do PDV, hoje esse item é um verdadeiro, hoje, tá? Improcedente, haja vista na natureza jurídica da renúncia, não é da renúncia, é da ampla e geral quitação. Não houve renúncia expressa. E procedente, uma vez que Josué possui prazo de 5 anos, não tem nada a ver. Isso aqui é prescrição, nem tem nada a ver com prescrição. Questão 3. O empregado Vicente de Moraes foi dispensado sem justa causa. 7 dias depois, requereu a liberação do cumprimento do aviso prévio, pois já havia obtido um novo emprego. O antigo empregador concordou com seu pedido, exigindo apenas que ele fosse feito por escrito, muito cuidadoso o empregador, junto com a cópia da sua CTPS, registrada pelo novo empregador, o que foi realizado por Vicente. Diante da situação, o antigo empregador deverá, isso aqui é uma questão sobre a súmula 276 do TST. Cuidado com o que diz a súmula 276 do TST. Você tem que ler a súmula toda, senão você vai errar a questão. O que é que vai dizer a súmula 276? É irrenunciável, tá? O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Então, quando o empregador demite o empregado, em que o empregado vai ter direito de receber o aviso prévio, seja ele trabalhado, indenizado, mas principalmente trabalhado, tá? Quando o empregador demite o empregado, o direito ao aviso prévio é do empregado, o direito é dele. Então, mesmo sendo dele o direito, esse direito ele é, via de regra, irrenunciável. Mesmo que esse empregado renuncie o direito dele ao aviso, mesmo assim o empregador está obrigado a pagar os 30 dias do aviso. 30 no mínimo, né? O empregador está obrigado a pagar os 30 dias do aviso. O empregador está, por exemplo, obrigado a colocar aquele tempo como tempo de serviço na carteira e pagar as diferenças. Acontece que toda regra tem uma exceção. E a exceção, tá? A exceção é quando o empregado obtém um novo emprego. Quando o empregado comprovadamente tiver obtido um novo emprego, aí sim é possível que o empregado ele renuncie ao aviso e o contrato acaba ali mesmo. O empregador não pagaria da renúncia do aviso prévio para frente, tá? Letra A. Deverá o empregador integrar aviso prévio para o pagamento de todas as verbas. Uma vez que o aviso prévio é renunciável, ele é renunciável sim. Só que nesse caso,
a comprovação expressa de que ele conseguiu um novo emprego, então aplica-se a súmula 276, ele pode renunciar por exceção. Deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas. Uma vez que o empregado renunciou livremente desse direito, mas o aviso prévio continuará incidindo. Não continua incidindo. Não vai haver nenhum desconto. O empregado, por exemplo, com 3 dias de aviso, o empregado renunciou, o empregador, e provou o emprego, o empregador só paga aqueles 3 dias de aviso, não paga mais. Não há que se falar em desconto algum, tá? Deduzir o aviso prévio também não vai deduzir, só pode ser letra D de dado, pagar as verbas rescisórias, excluindo o valor equivalente aos dias remanescentes do aviso prévio. Então, se com 10 dias ele renunciou, o empregador paga a rescisão até os 10 dias de aviso. Do 11º dia até o 30º, não há mais que falar em pagamento de aviso prévio, por quê? Porque houve a renúncia expressa. Questão 4. João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa Empreendimentos Limitada, alegando ter sido dispensado sem justa causa. Postulou a condenação da reclamada ao pagamento do aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais acrescidas do texto constitucional, indenização compensatória de 40% sobre os depósitos FGTS, bem como na obrigação de fornecimento das guias para levantamento do FGTS e obtenção do seguro-desemprego, tá? Na peça de defesa, a empresa afirma que o reclamante foi dispensado imotivadamente por desídia no desempenho de suas funções e que, por essa razão, não efetuou o pagamento das verbas postuladas e não forneceu as guias para a movimentação dos depósitos FGTS e percepção de seguro-desemprego. Considerando que, após a instrução processual, o juiz se convenceu da culpa recíproca, a culpa recíproca a gente vai ter o quê? O 484 da CLT, que diz que na culpa recíproca a indenização é pela metade. Culpa recíproca quando tanto empregado quanto empregador ao mesmo tempo cometem falta grave, ambos têm culpa pela rescisão do contrato de trabalho. E a súmula 14 do TST, essa súmula 14 vai dizer que o aviso prévio, as férias proporcionais mais o terço, o 13º proporcional e a indenização de 40%, elas são todas pela metade. Aí vai receber metade do aviso prévio, metade das férias, metade do 13º, das férias proporcionais. E a indenização seria de 20%, que é metade de 40%. As outras verbas, saldo de salários, férias vencidas, levantamento, 13º vencidos e levantamento dos depósitos FGTS de forma integral, tá? Então, bora matar aqui. Lá vai. A culpa recíproca é modalidade de resilição unilateral do contrato de trabalho. Unilateral não, é bilateral, porque tanto o empregado quanto o empregador, ao mesmo tempo, juntos, deram causa à rescisão do contrato de trabalho, tá? O reclamante tem direito a 50% do aviso prévio, verdadeiro, do 13º salário, verdadeiro, proporcional, e das férias proporcionais, verdadeiro. Mas, professor, o senhor disse que ele também tem direito a 50% do depósito FGTS? Tem. Se a questão tivesse dito assim, o reclamante tem direito apenas a 50% do aviso prévio, tal, aí estaria errado, porque está excluindo os 50% dos depósitos da indenização de 40%. Mas, ele tem direito a metade do aviso prévio? Tem. Metade do 13º? Tem. Metade das férias? Também. E também tem direito a metade da indenização de 40%. Mas em nenhum momento aqui a opção excluiu a metade dos 40%. Então, esse item aqui é verdadeiro. O reclamante não poderá movimentar a conta vinculada? Pode sim movimentar a conta vinculada. O reclamante não tem o pagamento de indenização? Tem. Só que a indenização, ao invés de ser de 40%, é 20%, tá? Questão 5. Após 23 anos de trabalho numa empresa, Renata é dispensado sem justa causa, no dia 31 de janeiro de 2012. A gente sabe aqui a questão sobre aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, tá? O aviso prévio está previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, que desde 88 prevê o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Acontece que somente em 2011, no dia 11, a partir do dia 11 de outubro de 2011, a Lei 12.506/11 regulamentou o aviso prévio proporcional. Então, o aviso prévio proporcional, como é que calcula? Você calcula assim, todo mundo tem no mínimo 30 dias, tá?
E o aviso pré-proporcional é no máximo 90. Se todo mundo tem no mínimo 30 e no máximo 90, quantos dias o empregado pode ganhar na proporção? Ele só pode ganhar na proporção no máximo 60 dias, porque ele já tem 30, na proporção 60, no máximo 90. E tio, como é que eu calculo? Vamos imaginar que esse empregado tenha 14 anos de empresa. Você vai fazer assim, todo mundo tem no mínimo 30 dias, tá? No mínimo. São quantos dias por ano? Cada ano trabalhado são mais 3 dias, só conta o ano inteiro, tá? Cada ano trabalhado são mais 3 dias, só conta o ano inteiro. Então, 14 anos, todo mundo tem no mínimo 30 dias. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 14. Então, vamos lá. 3 vezes 14, 42, com 30, 72 dias de aviso prévio. Tio, ele tem 5 anos de empresa. Vamos lá, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 5. 3 vezes 5, 15, com 30, 45 dias de aviso. Tio, ele tem 20 anos de empresa. Vamos lá, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 20. Vai dar o total 90. Agora, o 90 é o total. O cara pode ter 21, 22, o cara pode ter 200 anos, o máximo é 90 dias. Então, ele tem 23 anos, o máximo é 90 dias, tá? Não tem prejuízo. Então, vamos lá. Questão 6. A empresa X pagou no dia 10/6 de 2011 as parcelas do rompimento do contrato de emprego de Tício, após da ação do aviso prévio datado em 30/5 de 2011, de cujo cumprimento o trabalhador foi dispensado, tá? Então, houve dispensa do cumprimento do aviso prévio. Então, a gente não vai, se houve dispensa do cumprimento do aviso prévio, a gente não vai projetar os 30 dias, né? Porque se ele foi notificado dia 30/5 de 2011, se tivesse aviso prévio aqui, o contrato ia acabar dia 29/6 de 2011, já que o mês maio é de 31 dias, só você contar no calendário. Como não houve aviso prévio, então o contrato acabou-se, porque houve dispensa do aviso prévio, o contrato acabou-se, com certeza o empregado aí, né? Ele deve ter obtido um novo emprego, o ideal que a questão tivesse dito, isso aí, tá? E aí o contrato acabou-se aqui. Quando o contrato acaba, o empregador hoje, com a reforma trabalhista, parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, com a reforma trabalhista, o empregador tem 10 dias da rescisão. Se tivesse aviso prévio, como nesse caso aqui, a rescisão seria 29 de junho, tinha 10 dias para pagar. Como houve dispensa do cumprimento do aviso, o contrato já acabou aqui. Então, eu tenho 10 dias para pagar. Se eu tenho 10 dias, o mês de maio é 31. Então, 31 já é o quê? Um dia. Então, vamos lá, comigo. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o prazo fatal é dia 9 de junho de 2011 para pagamento da rescisão. Quando foi que o empregador pagou? Dia 10. Ele tinha até quando? Dia 9 para pagar, tá? Porque como o mês de maio é de 31, então se a demissão e, nesse caso, rescisão, porque houve dispensa do aviso prévio, foi dia 30, dia 31 já é um dia. Dia 1º, 2 dias, 3 dias, tá? Então, ele vai, né? Então, ele vai, ó, 31, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 10º dia, dia 9, conta aí no seu calendário, tá? Então, ele vai pagar a multa. Que multa? A multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, que trata da multa pelo não pagamento da rescisão no momento oportuno, no prazo correto. Não faz jus de indenização? Olha, não é indenização, né? É multa. A FGV aqui melou a vara, né? Mas beleza, todas as opções têm indenização. Ele não tem direito à indenização, ele tem direito a uma multa. Mas a FGV aqui, para variar, vacilou. Mas o vacilo dela não interfere na questão, porque todas as opções têm o quê? Indenização, né? Mas é multa, né? Não faz jus à indenização? Multa? Faz sim.
faz jus a uma multa no valor do salário por ter superado o prazo de 10 dias previsto em lei para pagamento. Esse aqui é o item correto, tá? Faz jus à indenização no valor do salário, verdadeiro. Por ter superado o prazo de 8 dias, não. Prazo de 10 dias. Faz jus ao aviso prévio em dobro? Não. Faz jus ao pagamento de um salário, né? De um mês de salário, tá? Que é o valor da multa e não da indenização. 7. O trabalhador José foi dispensado sem justa causa, tá? No dia 1/6/2011, quando percebia salário mensal de R$ 800, tá? Quando da homologação, nessa época aí, pessoal, o salário mínimo era quase isso aí ou menos. Quando da homologação de sua rescisão, o sindicato profissional determinou o refazimento do termo de quitação, sob o fundamento de que o empregador compensou a maior no momento que compensou maior no pagamento que pretendia efetuar a quantia de R$ 1.200 correspondente ao empréstimo concedido pela empresa ao trabalhador no mês anterior. Esse empréstimo, na verdade, aqui, também, mais uma vez, FGV, não foi assim tão técnica. Esse empréstimo aqui, na verdade, tá? Esse empréstimo, ele é um adiantamento, tá? Adiantamento. E tu sabe, a gente já viu isso aqui nas aulas, nas questões sobre remuneração e salário, na parte do desconto, que se o empregador adianta salários no mês, ele pode descontar no outro, tá? Acontece que no momento da rescisão, o parágrafo 5º do artigo 477, o empregador ganha R$ 800 e foi adiantado a ele o valor de 1.200, o parágrafo 5º do 477 ele é bem claro, quando ele diz que quando o empregador demite o empregado, o valor máximo que o empregador pode descontar é de um mês de remuneração. E por mais que o crédito do empregador seja de 1.200, a remuneração do caboclo era 800, o máximo que o empregador pode descontar no momento da rescisão são os R$ 800, tá? Então, o sindicato agiu corretamente, muito embora, né, hoje não precise mais haver homologação pelo sindicato, mas se a empresa quiser levar para o sindicato, leva. Se a convenção coletiva obrigar a homologação do sindicato, tem que homologar. Então, isso aqui não tem nenhum problema com relação à questão. O sindicato agiu corretamente, a compensação não pode ser feita no valor fixado de 1.200, devendo se limitar aos R$ 800, verdadeiro. O item A já é o verdadeiro. Letra B, o sindicato agiu corretamente, beleza. A compensação não pode ser feita pelo valor fixado, beleza. Devendo se limitar a 50%, não, né? A um mês de salário. O sindicato agiu errado, tá errado que o sindicato agiu errado, tá? Questão 8. Em razão de forte enchente que trouxe sérios prejuízos à localidade, houve encerramento das atividades da empresa Boa Vista. E aí enchente, a gente já sabe que enchente é fato da natureza, e enchente sendo fato da natureza, ela é o que é negada? Força maior, né? Força maior. Houve encerramento da atividade da empresa Boa Vista Limitada, que teve seu estabelecimento totalmente destruído pela força das águas, tá? Que teve seu estabelecimento totalmente destruído por força das águas. Diante dessa situação hipotética, com relação ao contrato de trabalho de seus empregados, a correta. A força maior, tá? A força maior é quando um fato do homem ou um fato da natureza imprevisível e inevitável em relação à vontade do empregador e para o qual o empregador não concorreu de forma direta ou indireta, extingue a empresa. Então, ou extingue a empresa ou extingue o estabelecimento. Então, quando, por exemplo, há um fato do homem, sei lá, uma sabotagem, um atentado terrorista, tá? Quando houver um fato do homem ou um fato da natureza, né, que extinga o estabelecimento ou extinga a empresa, haverá extinção dos contratos de trabalho. A menina pensa que é caatinga, não é extinga, né? A linha está rindo, ela é que é caatinga, né? Extinga a empresa ou extinga extinga a empresa ou extinga o estabelecimento, tá? Ou extinga o estabelecimento, o que é que vai acontecer? A indenização, hoje indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, essa indenização ela é pela metade, tá? As outras verbas são integrais, o aviso prévio é integral, o 13º é integral, as férias são integrais, não é culpa recíproca, súmula 14. Aqui é força maior
e a indenização pela metade de 20%. Vamos lá, letra A. O encerramento da atividade empresarial implicará em resolução por vontade do empregador? Não, cara, nem vontade do empregador, nem vontade do empregado. E o pobre do empregador pode nem evitar a chuva. Letra B de bode. Os empregados têm direito à indenização com compensação de 20% sobre os depósitos FGTS verdadeiro. Seriam 40%, né? Seria 40% de indenização, só que no caso fosse maior pela metade. Os empregados não podem movimentar a conta? Pode sim, né? Artigo 20 da lei do FGTS, que é a lei 8.036/90, pode sim. O empregado está errado. O empregado detentor de estabilidade provisória, por ter sido eleito representante dos empregados na CIPA, tem direito a pagamento? Não, cara. Né? Nesse caso aqui, não. O artigo, isso aqui é falso. O artigo 165 da CLT diz, por mais que o cipeiro, né, que foi eleito para cargo de direção, o cipeiro ele tem estabilidade, tá? Mas se houver extinção da empresa por motivo técnico, e isso aqui é um motivo técnico, a estabilidade dele vai para o beleléu, ele só recebe as verbas rescisórias indenizatórias normais, como se estabilidade nunca ele tivesse tido, perfeito? Questão 9. Essa aqui é boa, cara. Essa aqui, rapaz, é pequenininha, mas a bicha é mortal. É correto afirmar que a CLT prevê expressamente. Questão, inclusive, que não tem previsão, que não mudou com a reforma. A advertência, cara, a CLT, ela só prevê expressamente 2 tipos de punição: suspensão do empregado, tá? A CLT. Leis extravagantes, como a lei da doméstica, prevê advertência escrita. A lei de jogador de futebol prevê advertência escrita. Mas a CLT, ela só prevê suspensão, que é no artigo 474 da CLT, e a dispensa por justa causa, que é o artigo 482 da CLT. A advertência verbal, a advertência escrita, a CLT não prevê. Lembrando que a suspensão do empregado só pode ser por no máximo 30 dias. A advertência verbal já está falsa, censura escrita está falsa, é só suspensão e dispensa por justa causa. Somente a suspensão do contrato, né, e a dispensa por justa causa com medidas disciplinares verdadeiros só essas duas. A advertência verbal escrita não. A suspensão sim, dispensa sim. A censura escrita não, suspensão sim, dispensa sim. Questão 10. João, após completar 21 anos e 2 meses, tá? 21 anos e 2 meses de vínculo jurídico de emprego com a empresa EGEST Engenharia, foi injustamente dispensado em 11/11/2011. Cara, que questão sacana, né? Porque ela exigiu que os alunos soubessem na época, que a Lei 12.506/11, que regulamentou o aviso prévio proporcional, ela entrou em vigor no dia 11/10/2011. Então, quando esse caboclo aqui foi demitido sem justa causa, ele já estava em vigor a lei do aviso prévio proporcional, tá? Então, se ele tem 21 anos de empresa e um outro caboclo aí com 25 anos de empresa, a gente já sabe, né? Todo mundo tem no mínimo 30 dias e o proporcional é no máximo 90. Então, o que é que o empregado pode ganhar na proporção? 60 dias. Como é que ele ganha esses 60 dias? 3 dias por cada ano de serviço. Então, se o cara tem, 11 anos de empresa, todo mundo tem no mínimo 30 dias. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 11. 3 vezes 11, 33. Com 30, 63 dias de aviso. Se o cara tem 20 anos de empresa, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. Foram quantos anos? 20. Você teria aqui 90. 90 é o máximo. O sujeito pode ter 500 anos de empresa, 90 dias. Se um tem 21 e o outro tem 25, ambos 90 dias. Não tem por onde correr, tá? Então, não tem 93, que o máximo é 90. Letra B, tanto João quanto José
fará ajuda pagamento em 90 dias, uma vez que ambos foram admitidos em data anterior à publicação? Não. Realmente eles foram admitidos em data anterior à publicação da lei. Mas quando eles foram demitidos e o direito ao aviso prévio surge com a demissão, no dia que eles foram demitidos, já estava em vigor o proporcional, eles tiveram sorte na vida, tá? João é credor do aviso prévio de 63, não, é tudo a 90, tá? Então, resposta é de dado. Questão 11. De acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência, a mudança do regime, a mudança do regime jurídico de empregado seletício para estatutário. Isso aqui, cara, é uma época, você vai me perdoar, eu até esqueci qual é essa súmula. Aline, já que tu tá aí, vê se a súmula 284 do TST, que fala sobre a mudança do regime seletício para estatutário, que gera a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui, pessoal, foi numa época anterior à atual Constituição Federal. Hoje a época é da privatização. Estão querendo privatização, tá? Estão querendo privatizar os Correios, tá? Então é diferente. Nessa época aqui, que essa aqui é até uma súmula antiga, a súmula 284, a linha vai achar ali no Google. Essa súmula que fala da mudança do regime jurídico de seletista para estatutário. Essa súmula, salvo engano, ela, muito embora seja já do começo dos anos 90, essa súmula, mas ela diz respeito a situações anteriores à atual Constituição Federal. E antes da atual Constituição Federal, o fenômeno era o fenômeno da estatização, que era muito comum antes da atual Constituição Federal, na época dos militares e da redemocratização, tá? Até porque o concurso público ele não era obrigatório. Então, súmula ainda tinha dito para mim que era 284 e agora mudou, dizendo que é 382, tá? Então, essa súmula, ela diz respeito a uma situação muito antiga, uma situação, 282 ou 382, ela diz respeito a uma situação muito antiga, que é anterior à atual Constituição Federal, que não era obrigatório o concurso público e o Estado gostava de estatizar. Você tinha uma empresa privada, ele comprava a empresa privada e aqueles empregados se tornariam públicos. E nessa época, se você fosse empregado e a empresa estatizada, na época não precisava de concurso, e você virasse servidor público, a mudança do regime jurídico, tá? Estou achando tão estranho esse número dessa súmula tão novo, essa súmula tão nova, mas vamos lá. A mudança do regime de seletista para estatutário, coisa que hoje praticamente é impossível, tá? Isso acarretaria a extinção do contrato de trabalho. Mas não quer dizer que está errado. Só estou achando a súmula muito nova, mas pode ser essa mesmo, tá? Não gera alteração do contrato de trabalho, realmente não gera alteração. Gera o quê? Extinção, que permanece intacto, está falso. Gera suspensão, gera não, gera extinção. Letra C, né? Gera extinção do contrato de trabalho, é claro, e aí, a partir daí começa a contar o prazo prescricional de 2 anos, tá? Vamos lá. Questão 12. Partindo-se da premissa legal de que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço só será válido se realizado mediante autoridade competente, a assinala correta. Deixa eu te dizer hoje. Hoje essa questão ela deve estar com o gabarito comprometido, mas aí o meu compromisso com você é de resolver todas as questões da OAB, independente delas, né, não terem mais sentido. Mas faz sentido. Por que faz sentido? Muito embora talvez aqui não tenha mais resposta, até porque o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, que previa passado, não prevê mais porque ele foi revogado pela reforma trabalhista, previa passado a obrigatoriedade do sindicato homologar a rescisão de empregado que tinha mais de 1 ano de empresa, sob pena de nulidade da rescisão, tá? Esse dispositivo não existe mais, então é bom que a gente comenta. Então hoje, por exemplo, não há mais essa obrigatoriedade, tá? Não há mais essa obrigatoriedade de você homologar a rescisão. Rescisão feita só entre empregado e empregador, empregado com 400 anos de empresa. Rescisão feita só entre empregado e empregador, ela é perfeita. Hoje, ela é perfeitamente válida, tá? Hoje, ela é perfeitamente válida.
válida, tranquilo? Ela é perfeitamente válida. Então, hoje, por falta de previsão legal, essa assistência sindical, ela não é mais necessária. Então, vamos lá. A assistência da rescisão contratual firmada por empregado com mais de um ano somente só será válida se feito no sindicato? Não, porque não há mais a necessidade, tá? Não há mais a necessidade da homologação. 13. Em determinada reclamação trabalhista, à luz das provas produzidas, considerada que a natureza jurídica da extinção contratual foi a culpa recíproca de ambas as partes, tanto empregado quanto empregador concorreram, com cada um cometendo a sua própria falta grave, de forma concomitante e simultânea, o que é isso, ao mesmo tempo, tá? E aí, no caso de culpa recíproca, a gente já viu. Artigo 484 da CLT, no caso de culpa recíproca, a indenização é pela metade. E a súmula 14 do TST diz que indenização pela metade é o quê? Metade do aviso prévio, metade do 13º, metade das férias proporcionais, tá? E metade da indenização de 40%. Tudo isso aqui seria o quê? Pela metade. Metade do aviso prévio. E ele quer o quê? É uma questão antiga, né? Que ele queria incorreta. Todos são direitos trabalhistas no caso de uma culpa recíproca, menos, né? Metade do aviso prévio, ok. Metade do 13º, ok. Indenização de 20%, ok. Seguro-desemprego, não. Porque seguro-desemprego, negada, artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal, seguro-desemprego é só se o desemprego for involuntário. E o empregado aqui concorreu na culpa recíproca, ele concorre para a rescisão do contrato de trabalho. 14, Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife. Adoro esse nome, né? Pelo prazo de 60 dias. Meu sonho é ser chefe de almoxarifado, que eu adoro, né? Guardar borundanga, eu sou acumulador. Eu só não estou perguntando não, dona Aline, viu? Eu sou acumulador. A Aline é a supervisora do curso online, ela estava foragida. Ela sabia que ia ter lockdown em Juazeiro. Foi o que ela fez. Me enganou. Inocentemente, Alexandre, eu preciso ver meu irmão e meus sobrinhos que estão em Juazeiro. Aqui em Fortaleza saímos do lockdown. E eu preciso, Barbalha, Juazeiro, é tudo Cariri, tá? E eu preciso ir para lá. Aí eu peguei, vai passar quanto tempo? Não, eu vou passar só uns 10 dias, eu tá certo. Mancho, tem noção não. Ela já sabia que o governador ia decretar, até porque o irmão dela é médico, o irmão dela tinha informação privilegiada. Ela já sabia que o governador ia decretar lockdown. Na hora que ela chega, com 3 dias, decreta lockdown. Moral da história, passou 2 meses sem trabalhar. Eu aqui tenho que aguentar... pagamento do salário dela. Mas eu cortei as vantagens. Tá? Eu paguei o salário, mas cortei as vantagens tudinho. Não pregou um prego, não bateu um prego na barra de sabão. Todo o lockdown de Juazeiro, tá? E só veio porque eu ameacei, né, de morte aqui. Então, vamos lá. Então, o contrato dele por prazo determinado foi de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. 40 dias depois do início do contrato, a empresa manifesta o desejo de não mais permanecer com o Bernardo. Quando o contrato por prazo determinado, via de regra, não tem indenização e nem tem aviso prévio. É a regra geral, inclusive artigo 475, parágrafo 2º da CLT. Excepcionalmente, quando o contrato de trabalho por prazo determinado, ele é rescindido de forma antecipada, a esse empregado tem direito a uma indenização. Qual é a indenização? Metade da remuneração a que esse empregado teria direito até o fim do contrato. Só que a questão está falando da cláusula assecuratória. A cláusula assecuratória é aquela do 481 da CLT. Quando o contrato por prazo determinado, tá? Quando o contrato por prazo determinado tiver a cláusula assecuratória do 481 da CLT, isso aqui é uma super exceção. E esse contrato for, por exemplo, como aconteceu aqui, rescindido de forma, tá? Ele foi rescindido de forma antecipada pelo empregador.
Além do direito do empregado ao aviso prévio, olha o tamanho da exceção. Quando o contrato tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, que é a cláusula do 481 da CLT, e o empregador resolver rescindir de forma antecipada esse contrato de trabalho, esse empregado, excepcionalmente, além do aviso prévio, ele vai ter direito à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Isso fora saldo de salário, 13º, férias, né? Levantamento dos depósitos de FGTS. Ele não faz jus a do 479. Tio, qual é a diferença, então, entre a indenização do 479 e de 40%? A do 479 é quando o contrato por prazo determinado, que não contém a cláusula assecuratória, quando esse contrato ele for rescindido de forma antecipada pelo empregador, por exemplo, o empregador pagaria o empregado, além das outras verbas, pagaria a indenização equivalente à metade da remuneração a que esse empregado teria direito até o fim do contrato, tá? Mas, como, né, tem a cláusula e também não teria aviso prévio, tá? Aqui também não tem aviso prévio no 479. Mas quando o contrato por prazo determinado, rescindido antecipadamente, esse contrato contiver a cláusula do 481, aí muda de figura. Aí o empregado, mesmo o contrato sendo por prazo determinado, esse empregado vai ter aviso prévio e vai ter indenização de 40% sobre os depósitos FGTS. Então, vamos ver aqui a resposta, tá? Bernardo não tem direito a qualquer indenização, falso. Bernardo tem direito de receber aviso prévio, verdadeiro, a integração para todos os fins, além do proporcional 13º, que teria de qualquer forma, férias mais um terço, que teria de qualquer forma, saque de FGTS, que teria de qualquer forma, e sim a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, tá? Bernardo terá como indenização metade dos dias? Não. Ele só teria direito a essa indenização, que é a do 479 da CLT, se o contrato não tivesse a cláusula securatória. Fosse apenas por prazo determinado e rescindido de forma antecipada, o que não é o caso. E letra D, de doidinha, a empresa obrigada a ressarcir Bernardo do prejuízo que este deu causa? Não. A questão não falou nem de prejuízo. 15. Helena foi admitida em 12 de fevereiro de 2005 pela empresa Marca Refrigeração Limitada e dispensada sem justa causa em 7 de julho de 2011. Olha, 7 de julho. A lei entrou em vigor dia 13 de outubro de 2011. Então ela foi demitida. Tio, ela tinha 20 anos de empresa e foi demitida 7 de julho de 2011. A lei só entrou em vigor em 13 de outubro de 2011. Eu pergunto, quando ela foi demitida, sem justa causa, surgindo para ela o direito ao aviso prévio. Quando surgiu o direito dela ao aviso prévio? O aviso prévio surgiu quando a lei do proporcional estava vigente? Não. Foi um surgimento anterior, então ela não tem proporcional, ela tem aviso prévio meros de 30 dias, ou meros 30 dias de aviso prévio, tá? Então, vamos lá. Receberá proporcional falso. Letra D de biscoito. Helena não receberá aviso proporcional. Tio, e se ela recebesse? Se ela recebesse de 2005 a 2011, são 6 anos, ela não recebe. Mas vamos fazer 6 anos, todo mundo tem no mínimo 30. São quantos dias por ano? 3. São quantos anos? 6. 3 vezes 6, 18 com 30. Ela teria, mas não tem 48 dias de aviso prévio. 16. O novo prefeito de Tribobó do Oeste decidiu contratar 4 coveiros para o cemitério público da cidade, o que fez diretamente pelo regime seletista, sem a realização de concurso público. Eita, menino, nunca aconteceu isso nos interiores do Brasil. Prefeito nunca contratou ninguém sem concurso. Tu sabe que a contratação sem concurso, ela encontra óbice no artigo 37, gostaram do óbice 37, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que a contratação sem concurso é nula. Só que mesmo nula, essa contratação sem concurso, ela gera efeitos. Quais são os efeitos? Os efeitos da súmula 363 do TST. E os efeitos são depósitos de FGTS e os salários pelas horas trabalhadas. Questão está dizendo
né, que após o ano de trabalho, os coveiros foram dispensados e ajuizaram a reclamação. Trabalhadores postulando férias, não tem direito, só tem FGTS e salário. Aviso prévio não tem direito, 13º não tem direito e tem direito a depósito de FGTS, já que sempre receberam o salário em dia. Se eles sempre receberam o salário em dia, então ela só pode reclamar o quê? O FGTS. Então ela só pode reclamar o FGTS. O cara que escreveu que fez essa questão aqui, ele tem uma idade da minha idade para cima, porque ele não só leu, como assistiu o Bem Amado, aquela novela do Odorico Paraguaçu. Então ele se inspirou no político Odorico. Para quem não sabe a história, Odorico construiu um cemitério, queria inaugurar o cemitério, ninguém morria, tentou matar a cidade quase toda, ninguém morreu, e chuta quem morreu para inaugurar o cemitério? O prefeito Odorico Paraguaçu. Então esse cara aqui deve ter mais de 45 anos de idade. E é assim que a gente sabe o perfil dos examinadores. Tem um que é viciado, ele é de processo. Ele é viciado em Star Wars. Ele fez uma questão sobre a empresa XPTO, ou seja, é quase aquele androidezinho, né? Nem eu sei, tem o R2D2, né? O outro androide lá, que eu não sei o nome não, mas o cara é viciado em Star Wars. Aí, ou seja, o cara é geek, nerd. Vamos lá. 17, a última desse bloco, que são 34, metade. Patrícia recebeu a comunicação de sua dispensa em 5/5/2013 e na carta constava que o aviso prévio seria trabalhado. Após 15 dias de aviso prévio, Patrícia adoeceu gravemente, entrando em gozo do benefício previdenciário do auxílio-doença. Note, se você assistiu às nossas resoluções de questões sobre estabilidade, você sabe que quando o auxílio-doença é auxílio-doença acidentário, mesmo durante o aviso prévio, quando ela volta, ela tem o quê? Estabilidade. Como o auxílio-doença aqui é previdenciário, ele é comum. Quando ela volta, ela não tem estabilidade, mas não se engane não. Até o 15º dia de afastamento, o contrato está interrompido. A partir do 16º dia, o contrato está o quê, Mundiça? O contrato está suspenso. Se o contrato está suspenso, ele não pode ser extinto. Nem quando o contrato está interrompido, ele pode ser extinto, nem suspenso. Então, como ela adoeceu durante o aviso prévio, e durante o aviso prévio o contrato foi o quê? Interrompido, parou de contar, e depois foi suspenso, a rescisão só vai poder acontecer quando ela voltar da licença, tá? Que inclusive é a súmula 371 do TST. Ela não pode ser demitida, que o contrato estava interrompido e depois estava suspenso. Empregado nenhum pode ser demitido durante a interrupção do contrato, nem durante a suspensão. Os efeitos da dispensa, nos casos de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, só se concretiza após expirado o benefício previdenciário. Quer dizer, quando acabar o benefício e ela voltar, somente a partir daí que ela poderá ser o que? Demitida. Vai terminar de contar o aviso prévio pelo que estava faltando e vai ser demitida. Portanto, a empresa só poderia dispensar a Patrícia depois disso, devendo pagar a diferença do reajuste salarial verdadeiro e se tem um verdadeiro. A empresa errou nas diferenças salariais do reajuste do contrato de trabalho, dada a projeção do aviso não, porque durante o aviso prévio, houve o quê? Houve reajuste salarial. Aviso prévio, pessoal, é contrato. Aviso prévio é tempo de serviço para todos os efeitos. O que acontecer durante o aviso prévio acontece na vigência do contrato de trabalho. E o parágrafo 6º do 487 da CLT diz que se houver reajuste salarial durante o aviso prévio, ela tem direito à diferença. Por isso que a letra A é verdadeira, a B é falsa. A empresa está correta, tá? Já que a manifestação de vontade da dispensa ocorreu antes, não, porque o contrato ela foi interrompido, suspenso e houve reajuste durante o aviso prévio. E a dispensa foi prorrogada, verdadeiro, mas não há alteração pecuniária, falso. Tá? É a questão 18. Josué e Marcos são funcionários da Sociedade Empresária Empreendimento Seguro Limitada, especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. É um expert. Ops, errei aqui. Foi o Arengacom. No ambiente de trabalho de ambos, né, que é José e Marcos,
No ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10 funcionários. Haveram placas de proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado, ó, placas de proibição de fumar. O superior hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos, aí foi o superior, foi o chefe direto aqui. Cabendo a Marcos a elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, tarefa a ser executada em 4 dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué, feito uma caipora, fumando um cigarro, coisa proibida nas placas distribuídas pela empresa, e em seguida eu questionar Marquinhos sobre a tarefa. Cadê Marquinhos? O relatório teve como resposta que ele não tinha executado, que não gostava de fazer estatística. Eita, menino, diante do caso, a assinala é correta. Ó, aqui é aquela diferença básica entre indisciplina e insubordinação, tá? A indisciplina, você desrespeita ordens gerais, genéricas, impessoais e indiretas de serviço. São as ordens que estão nos regulamentos de empresa. Tio, o que são regulamentos de empresa? As normas internas da empresa, nos contratos de trabalho, nas portarias, nos flanerógrafos, nos avisos, nas placas, nas faixas, nos cartazes, nos adesivos de porta de não entrar, por exemplo. Ali são ordens gerais, uma ordem pessoal, tá? Insubordinação, uma ordem pessoal de serviço, o empregador dá de forma direta. Então, Josué estava fumando, desobedeceu a ordem, estava numa placa, é indisciplina. O Marcos, o empregador disse, faça, o empregador não, no caso o superior dele falou assim, faça o relatório, e o Marcos não fez. Eu, para distinguir indisciplina e insubordinação, eu fiz assim, para mim, eu fiz para mim, tá? Insubordinação, só se insubordina quem é subordinado, e quem é subordinado tem chefe, e o chefe dá uma ordem direta. Então, o Marcos tem chefe, recebeu uma ordem direta, é insubordinação. O Josué, quem deu a ordem não foi o chefe, Foi uma placa, então é indisciplina. Então, Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa causa, respectivamente. Indisciplina é insubordinação, tá? Letra verdadeira, ambos praticaram disciplina não, porque um foi disciplina, outro subordinação. Letra C estaria falsa igualmente. O alcunho de ambos não tem identificação legal? Ora não, É só o 482, minha filha, Da CLT. Questão 19. Ramiro e João trabalharam para a Sociedade Empresária B Braço Forte Limitada. Ramiro foi dispensado e cumpriu aviso prévio trabalhando. João pediu demissão e a Sociedade Empresária o dispensou do cumprimento do aviso prévio sobre o pagamento das verbas rescisórias. A partir do caso descrito, a assinale é correta. As verbas rescisórias têm um prazo, que é o prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 477 da CLT. O que é que vai dizer o parágrafo 6º 477? Que as verbas devem ser pagas até 10 dias da data da extinção do contrato. A extinção, se tiver aviso prévio, a data da extinção do contrato vai coincidir com o último dia do aviso prévio. Então, o aviso prévio acabou-se hoje o contrato de trabalho, seja aviso prévio trabalhado ou indenizado. A partir daí, nós teremos os 10 dias. Quando não houver aviso prévio, tá? Quando não houver aviso prévio, como no caso, dispensa o empregado por justa causa, como no caso do contrato de trabalho por prazo determinado, que acabou na época certa que tinha que acabar, ou no contrato por prazo determinado, que foi rescindido de forma antecipada, mas sem a cláusula do 481 da CLT, ou ainda tinha aviso prévio, mas houve dispensa, a partir dali não tem mais nem aviso prévio, é extinção do contrato, já começaria a contar os 10 dias, tá? Começariam a contar os 10 dias. Então, vamos lá. Ramiro, aviso prévio trabalhado. Quando acabou o seu aviso prévio, pagamento no 10º dia contado do final do aviso. O João dispensou o cumprimento, acabou-se o contrato, 10 dias. Pode ser que essa questão aqui, ela tenha o gabarito modificado, o gabarito não seja mais o mesmo, porque essa questão aqui do 20º exame de ordem,
tá? E ela é anterior à reforma trabalhista. A reforma trabalhista entrou no 25º. No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até o 10º dia útil. Não é 10º dia útil, é até o 10º dia após a extinção do contrato. E no caso de João, até 10 dias após a dispensa do cumprimento. É verdadeiro, né? Aqui até 10 dias está verdadeiro, por quê? Porque dispensou o cumprimento, acabou-se o contrato, começa a contar os 10 dias. O caso do Ramiro só está errado, né, o útil. Letra B. No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até 10 dias após o fim do contrato. Verdadeiro. No caso de João, até 10 dias após a projeção do aviso. Não tem projeção do aviso, porque não tem. O aviso prévio foi dispensado. Tá? No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte após o fim do contrato. Não. Tá? Não de forma alguma, até o 10º dia após a extinção do contrato. No caso de João, até 10 dias após a... Não tem projeção do aviso prévio, houve dispensa do cumprimento. E letra D, em ambos os casos, as verbas rescisórias devem ser pagas no primeiro dia útil. Falso. Essa questão hoje ela não tem resposta, tá? Ela não tem resposta. Se você tirasse aqui a palavra útil na letra A, ela teria resposta. Hoje ela não tem resposta, tá? 20. Plínio é empregado da empresa Vigilância e Segurança Limitada, a qual não lhe é minha cadeira, a qual não lhe paga salário há 2 meses e não lhe fornece vale transporte há 5 meses, tá? Plínio não tem mais condições de ir para o trabalho e não consegue prover o seu sustento de sua família na qualidade de Plínio de acordo com a CLT. Deixa eu dizer aqui, a FGV, eu tenho que fazer esse parênteses aqui, a FGV ela tem um entendimento equivocado sobre isso aqui. O entendimento do TST hoje, tá? O entendimento do TST hoje é que se o empregador atrasar salários por mais de 30 dias, já há rescisão indireta, tá? Já há rescisão indireta do contrato de trabalho. Aliás, lembrando daquela pergunta que tu fez sobre a FGTS, o TST vive mudando o entendimento dele. Então, se atrasar salários por mais de 30 dias, já seria rescisão indireta. Só que a FGV, ela parece que não, quando fez essa questão, ela não sabia o entendimento do TST. Ela foi pelo entendimento da doutrina, coisa rara. Foi pelo entendimento da doutrina. Então, a FGV cobra doutrina? Não, ela não cobra doutrina. Vou lhe dizer o que aconteceu. Esse cara se lembrou das aulas dele da faculdade. Na época da minha faculdade e na época da faculdade dele, era o pau que rolava, era isso aqui. E ele não teve o trabalho de pesquisar para saber se tinha havido alteração na jurisprudência. E a jurisprudência alterou e ele não soube, tá? Mas questão não foi anulada, não interessa. Eu tenho que dar o gabarito de acordo com o entendimento da FGV. E de acordo com o entendimento da FGV, o atraso de salários ou descumprimento contratual só pode gerar rescisão indireta se for superior a 3 meses, tá? Né? O atraso de salários ou descumprimento contratual, tá? Como a não dação de vale transportes, só pode gerar rescisão indireta se for superior a 3 meses. É um entendimento equivocado, mas o entendimento da FGV não interessa. Pelo menos ela já botou esse entendimento para nós aqui. Letra A. Então, como o vale transporte, o salário foi 2 meses e o vale transporte 5 meses, pelo salário, de acordo com a FGV, não há que se falar em rescisão do contrato. Só há pelo vale transporte que excedeu de 3 meses. Propõe trabalhista é pedida a rescisão indireta, beleza, em razão do descumprimento do contrato, por não concessão do vale transporte, que já está lá há mais de 5 meses sem receber, podendo permanecer ou não no serviço verdadeiro. Quando acontece a rescisão indireta, que é quando o empregador comete falta grave, dando causa à extinção do contrato de trabalho, o empregado, no caso de descumprimento contratual, parágrafo 2º do 483 da CLT, o empregado ele tem a opção ou de considerar o contrato rescindido, dar uma rabisaca e ir embora, tá? Ou ele permanece até que a justiça mande o empregador pagar e a própria justiça declara o contrato extinto. Então, a letra A é verdadeira. Proporção trabalhista, né, por rescisão indireta, em razão do descumprimento pela mora salarial. Não, porque só foi a mora só de 3 meses. Teria que ser superior a 3, então para a FGV esse item está errado.
Propõe trabalhista, rescisão indireta, descumprimento do contrato pela não concessão verdadeiro, mais de 3, mas deverá continuar. Não, ele tem a opção de continuar ou não, então esse deverá aqui tornou o item falso. Letra D também é falsa, né? Proposta trabalhista, pedindo da ruptura, pedido de demissão não. Pedido de demissão não, rescisão indireta, tá? E pelo vale transporte, sim. Pelo salário atrasado, não. Dano moral só se ele comprovasse, se é pacífico, só se ele comprovasse que o atraso de salário gerou, por exemplo, o corte de energia, o protesto de um título não pago, tá? A inserção do nome nos cadastros do Serasa SPC. Posso nem falar em Serasa SPC, senão eles batem na minha porta. Tranquilo? Vamos lá. 21. O empregado Júlio foi vítima de um assalto fora do local de trabalho, sem qualquer relação com a prestação de suas atividades, sendo baleado e vindo a falecer logo após. O empregado deixou viúva e herdeiros. Essa questão de tanta confusão, mas não tem por onde correr, é letra da lei. Sendo 2 menores impúberes e 2 maiores incapazes. Dos direitos abaixo listados, indique aquele que não é devido pela empresa, tá? E de acordo com a lei de regência, a que a empresa deve pagar os valores devidos ao falecido. Olha, bem rápido. Quais são os direitos trabalhistas? Aviso prévio, bem rápido. Saldo de salário, 13º, férias, né? Levantamento do FGTS e indenização de 40% sobre o FGTS. É empregado que morre e vai para o caixão. Nunca mais tu vai esquecer essa marmota. É empregado que morre e vai para o caixão, nem dá aviso prévio e nem tem indenização. Mas que vai dar? Doutor, olha, mês que vem você baleado, viu? Se eu estar logo avisado, eu vou até morrer. Não, não tem. Então é empregado que morre e vai para o caixão, nem dá aviso prévio e nem tem indenização. Tio, quem é que recebe a rescisão? Pasme, os dependentes. Os dependentes indicados na carteira de trabalho e previdência social. Moral da história. Se Júlio gostava no caso, falecido, de pular a cerca, e Júlio estava de caso com a ninfa bebê, e Júlio colocou a ninfa bebê como sua dependente na carteira de trabalho. Quando o Júlio morreu, a namoradinha dele, muito embora casada com filho, namoradinha dele como sua dependente, é que fica com a rescisão todinha. Inclusive, depósitos de FGTS, tá? Isso está previsto no artigo 20 da Lei 8.036/90. Agora é assim, ou é o artigo 20 ou é o artigo 15, mas eu acho que é o artigo 20, tá? Da Lei 8.036/90. Então, deu uma confusão danada. O pessoal quis dizer aqui que era sucessão, não. Isso aqui é uma exceção à regra da sucessão civil. A indenização de 40%, indique aquele que não é devido pela empresa. Valor que não é devido, nem aviso prévio, nem indenização de 40%. Quem recebe é o dependente. A indenização de 40% não é devida e os valores devidos ao falecido são pagos aos dependentes habilitados, verdadeiro, e não aos sucessores civis. As férias proporcionais não são devidas falsas, elas são sim, né? E os valores são pagos, o herdeiro também está falso. O aviso prévio não é devido, realmente não é devido, mas o valor é pago herdeiro? Não, tá? O 13º proporcional não é devido, é falso, que é devido sim. E os valores são pagos aos habilitados, verdadeiro. Então vamos lá. 22. Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Limitada há 8 meses. Mas em razão da crise econômica no setor, a empresa resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Crise econômica no setor, não fale não. Covid, eu estou fechado há 5 meses, eu já vou entrar agora em setembro, abril, depois de abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Vou fazer 6 meses fechado já. O empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT para pagamento das verbas devidas pela extinção, hoje não interessa. Talvez a gente tenha que mudar o gabarito, essa questão não tem gabarito, não interessa.
Hoje, aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado. Agora, acabou-se o aviso, acabou-se o contrato, extinção. Não tem aviso prévio, extinção, da data da extinção do contrato de trabalho, com ou sem aviso prévio, 10 dias para pagar. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. Esse item aqui, por coincidência, ele é o verdadeiro. Parágrafo 6º, porque eu pensei que não tivesse resposta, né? Porque mudou. Parágrafo 6º do 477 da CLT. Gilda receberá até o 10º dia contado do... na verdade, a resposta não era essa, desculpa. Hoje a resposta é essa, mas antigamente a resposta, deixa eu dizer qual era. Gilda, que o aviso prévio dela é o quê? Gilda indenizado. Resposta antigamente era B de bola. Receberá até o 10º dia do final do aviso. Renan, para o dia 8 seguinte, final do aviso seria essa daqui, mas hoje essa daqui é falsa, tá? A verdadeira letra A. Gilda e Renan receberão seus créditos até 10 dias contada a concessão do aviso, não. Do fim do aviso, que é a extinção do contrato. Gilda receberá primeiro dia, é falso. Vamos lá. 23. A Sociedade Empresária Beta Limitada está passando por grave crise econômica e financeira e, em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas atividades. Rapaz, está só falando em crise, eu estou tempo de chorar com essas questões. E, em razão disso, resolveu drasticamente reduzir suas atividades, encerrando unidades e terceirizando grande parte de seu serviço. Meu filho tem condição nem de terceirizar. Por conta disso, a empresa, que possuía 500 empregados, dispensou 450 deles no dia 23 de janeiro de 2018, diante do caso apresentado. Cara, os sindicatos, eles tinham um sonho, e eu vou te pedir perdão, porque eu não me lembro desse dispositivo, porque esse dispositivo é novo, e eu não me lembro dele. Não me lembro, não sei se é o 477A, 477B, eu não me recordo mais desse dispositivo. Aí vocês olhem, por favor, tá? Me desculpem. Sonho dos sindicatos é que a dispensa em massa, também chamada dispensa coletiva, que você dispensa todos os empregados da empresa, ou que você dispensa todos os empregados de um setor, ou que você dispensa muitos empregados de uma vez. Som dos sindicatos é que isso fosse proibido. Nunca foi proibido, nunca houve essa proibição legal e hoje é permitido, expressamente, tá? E hoje é permitido. Então, trata-se de dispensa em massa, é dispensa em massa, sendo nula, é falso. A dispensa em massa, a dispensa coletiva, dispensou muita gente, não tem problema. Você é dono da sua empresa, não tem nenhuma lei que proíba que você dispense todo mundo da sua empresa, tenha você... 10 empregados como eu, sei que eu tenho 10, tem mais não, né? Demiti um bocado. São quantos, hein, Aline? Não. E os teletrabalhadores, meu filho? Tá, pode? Né? Deve ter aqui o INSET, que eu sou um curso muito pequeno, né? Eu sou pobre na forma da lei. Deve ter, tinha mais, mas a gente foi demitindo. Aí até o gravador demitido. Quem grava aqui, eu e a Aline e eu. Eu e a supervisora aqui do online. Então a gente deve ter aqui uns 7 funcionários, contando com os teletrabalhadores do online, tá? No máximo, posso demitir os 7. Se eu tivesse 700, podia demitir os 700. Equivocou-se a empresa? Não. Para realizar a dispensa coletiva, é obrigado a fazer PDV? Isso é nada, é só dizer assim. Empregados, que patrão, vocês estão despedidos. Pronto. Mas somos 700, não interessa. Passa o teu pessoal ali para a gente fechar a rescisão. A ordem de antiguidade e obrigatoriedade, não existe isso não, macho. Não inventa não. A dispensa correu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa individual. A dispensa em massa é igual à dispensa individual. A dispensa de ruma é igual à dispensa individual, tá? 424. Questão 24. Gerson Filho é motorista rodoviário. Trabalha na sociedade empresária Viação Canela de Ouro Limitada. No dia 20 de agosto de 2018, ele se envolveu em grave acidente automobilístico, sendo ao final da investigação verificado que Gerson foi o responsável pelo sinistro, tendo atuado com dolo no evento danoso. Eita, parece aquelas questões de construção de penal, né? Sinistro, dolo do evento danoso, crime doloso. Em razão disso, teve a perda da sua habilitação, determinada pela autoridade competente. Cara, hoje é o 482, letra M da CLT.
que foi inserido a CLT pela reforma trabalhista. A letra M do 482 da CLT dá conta de que se o empregado perder a habilitação para aquela profissão, a demissão é por justa causa. Médico, empregado de hospital que perde o CRM, demissão por justa causa. Advogado é empregado de empresa, né? Empregado do setor jurídico de empresa. Ah, o advogado, ele é vendedor da empresa e perdeu a OAB. Disse, não, porque essa habilitação não tem nada a ver com o trabalho dele. Mas se você é advogado, é empregado de empresa, no setor jurídico da empresa, e você perde a sua OAB, ela é cancelada, né? Cancelada, sei lá como é o nome, cassada, cancelada, coisada pela OAB em processo administrativo ou judicial, você perdeu a sua habilitação para o exercício profissional, você vai ser demitido por justa causa, e ele é motorista, perdeu a habilitação, demissão por justa causa, contrato suspenso não, contrato interrompido não, contrato extinto por justa causa, tá? Beleza? Então vamos lá. 25 year. João era proprietário de uma padaria em uma rua movimentada do centro da cidade. Em razão de obras municipais, a referida rua foi interditada para veículos e pedestres, muito boa essa por conta disso. Dada a ausência de movimento, João foi obrigado a extinguir seu estabelecimento comercial. João foi obrigado a extinguir seu estabelecimento comercial, implicando a paralisação definitiva do trabalho. Isso aqui é factum principis. Eu vou falar da pandemia, mas acredito que quando vocês forem fazer a prova de vocês, 32º, 3º, 4º, 5º mil, não vai mais ter pandemia, se Deus quiser. E essa lei, que é a lei 14.020/20, eu acho que ela não estará mais em vigor ou terá perdido a sua eficácia, tá? A dispensa por factum principis, quando a autoridade, seja ela municipal, estadual, federal ou distrital, quando a autoridade é a responsável pela extinção do contrato. Por exemplo, um exemplo muito comum, que é de prova, é a desapropriação. Você que estuda direito administrativo sabe que na desapropriação, via de regra, tu não pode discutir nada, né? A não ser que seja uma desapropriação formalmente ilegal. Mas se não for, o máximo que tu pode discutir é uma indenização, né? É um valor de uma indenização. Mas se você for desapropriar, se a empresa, se o terreno onde está encravada a empresa, tá? Encravada a empresa, se o terreno que está encravado a empresa, esse terreno ele for desapropriado, e aí a empresa vai ser extinta, o estabelecimento é extinto, extintos estão os contratos de trabalho por factum principis, porque foi ato de autoridade, e quem vai pagar a indenização de 40% sobre os depósitos FGTS vai ser a autoridade. Tio, muitas empresas foram fechadas no isolamento, no lockdown, por ato da autoridade. Então, quem vai pagar a indenização é a autoridade? Não. Por quê? Porque as MPs 927, 936, elas foram bem inteligentes. Elas chamaram a pandemia de força maior. E até o presidente Bolsonaro, amigo de vocês, disse que os estados naquela época, que ele era contra o isolamento, hoje ele está calado, mas naquela época era contra o isolamento, que foi realmente, o isolamento foi muito no início, e não adiantou muito não, porque os governadores mandavam o pessoal se isolar, o pessoal ficava no meio da rua, então acabou que só gerou uma crise econômica maior do que já tinha. Mas naquela época ele até ficou brincando, tem um artigo aí, ele disse desse jeito, tem um artigo aí na lei que diz que se o Estado manda fechar, quem paga a indenização é o Estado. Seria o Estado. Se as MPs e a lei 14.020 não tivessem dito que a pandemia é força maior. Quando elas disseram que é força maior, elas tiraram a fina força, elas afastaram a fina força, o 486 da CLT, tá? Então, pandemia foi força maior. Força maior, a extinção, a indenização é pela metade, tá? Os 40% pela metade. Na força maior, a indenização é integral, mas os 40% do FGTS integrais pagos pela autoridade, e o resto das verbas, tipo aviso prévio, saldo de salário, 13º, férias e levantamento do FGTS, tudo pelo empregador.
Caberá, letra A, indenização empregado paga pelo município. Quem foi que coisou aqui? Obras municipais, né? Então, caberá a indenização paga pelo município. Seria devida pela União se a União tivesse feito a obra. Nesse caso aqui, foi feita uma obra e a obra demorou tanto, ou a obra impediu que as pessoas tivessem acesso àquele estabelecimento, o estabelecimento não suportou e fechou por ato de autoridade, factum principis. Caberá a indenização empregada, a ser paga pelo empregado ou não. Traz se o motivo fosse maior? Não, tá? É factum principis. 26. Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja norma interna regulamentar previa a necessidade de sindicância administrativa para a apuração da falta e a aplicação da suspensão do empregado. Aqui, inclusive, é uma questão sobre a súmula 73, 73 do TST. Além de ver se a súmula 73 ou a súmula 76, que diz assim que nula é a punição do empregado se não precedida de sindicância interna a qual se obrigou a empresa por norma regulamentar. Eu acho que é a 73 ou a 76, eu vou te explicar já já. Após 4 anos de contrato, sem qualquer intercorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem qualquer comunicação ou justificativa por 2 dias consecutivos. Diante disso, logo após seu retorno ao trabalho, o superior hierárquico aplicou a pena de suspensão por 3 dias. Na qualidade de advogado de Lucas, coisa. Qual é? Qual é? O E76 ou E73? Veja aí, por favor. Súmula ou 76 ou 73. Se não for, a gente acha já já. Só você pesquisa aí que quem vai para você. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o empregador não precisa fazer nenhum procedimento interno, né, ou sindicância interna, ou instalação de inquérito interno para demitir o empregado. Esse negócio de inquérito judicial para apuração de falta grave é só naqueles casos de estabilidade forte, como, por exemplo, dirigente sindical. Aqui nem estabilidade tem, só que a empresa se obrigou por norma interna, regimento interno, regulamento interno. Ela se obrigou porque quis. Ela se obrigou a só demitir o empregado por justa causa ou a só suspender o empregado se fosse feita uma sindicância interna, um procedimento administrativo interno. Se ela se obrigou a isso porque quis, tá? Então ela tem que obedecer. Então ela só pode suspender o empregado se tiver a sindicância. Não houve a sindicância, a suspensão como punição é nula, tá? Nula é a punição do empregado, se não precedida de sindicância interna, a qual se obrigou a empresa por norma regulamentar. E aí a gente vai achar essa súmula já já. Tem uma hora que acha, tá? A rescisão indireta do contrato por punição excessiva, esse item aqui, ele é um item verdadeiro, tá? Porque quando o empregador está tratando o empregado com rigor excessivo, artigo 483 da CLT. Quando é que o empregador comete falta grave? Quando o empregador trata o empregado com rigor excessivo, e nesse caso aí, tá? Ele suspendeu sem procedimento, né? Esse item aqui, ele não está errado. Essa questão aqui do 25º, ela deu confusão, tá? Mas ela vai ter, né, 2 respostas, tá? Por isso que eu não marquei, tá certo? Mas a FGV não considerou isso aqui verdadeiro. É a 77, né, galera? É a súmula 77, bem pertinho, ó. Súmula 77 TST. Esse item aqui não está falso, tá? Porque quando o empregador trata o empregado com rigor excessivo e ele puniu, né, não obedecendo ao contrato, ele descumpriu o contrato, isso aqui é rescisão indireta por punição excessiva ou descumprimento do contrato. Mas a FGV não considerou correta. Tem uma mais correta ainda, a nulidade da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa. Verdadeiro, tá? A conversão à advertência não, tá? Até porque a advertência nem tem previsão na CLT e a ausência de nexo de causalidade, não. Tem. Aqui ou foi sim obedecido o princípio da imediatidade. O que é o princípio da imediatidade? Então, logo o empregado comete uma falta grave, ele deve ser punido. E alguns autores, é doutrinário mesmo, a FGV não vai cobrar de você, tá? Não vai cobrar. Se ela cobrar, ela pode entrar pelo cano, mas de qualquer forma a doutrina entende que o empregador teria até 30 dias para punir o empregado, tá? Não tem previsão legal. 30 dias tem previsão para o inquérito judicial da suspensão. Isso aqui não tem estabilidade, tá? Então, mas foi obedecido sim a imediatidade, perfeito?
mas existe sim nexo de causalidade. 27. Gilda e Renan, né, são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Limitada há 8 meses. A razão da crise econômica do setor, a empresa veio dispensá-los em outubro. Nesse sentido, essa aqui é repetida, né? Essa aqui é repetida. Foi tu que repetiu. Não, foi bem eu. Não, foi tu mesmo, né? É repetido, isso aqui é o parágrafo 6º do artigo 477 da CLT. A gente já viu aqui, já expliquei, passar aqui. 28. A sociedade empresária Ômega, essa questão aqui já foi no 31. Essa questão aqui é sobre PDV e ela já foi atualizada, tá? A sociedade empresária Ômega Limitada deseja reduzir em 20% o seu quadro de funcionário de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um PDV, um programa de demissão, ou PIDV, Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, com vantagens econômicas para aqueles que a ele aderissem. Gilberto, empregado da empresa, havia 15 anos, aderiu ao PDV em 2018, recebeu a indenização prometida sem fazer qualquer ressalva, que é muito importante, que eu vou explicar, e 3 meses depois realizou a reclamação trabalhista. Tá? Vamos lá. Às vezes a empresa, ela quer demitir os empregados. Acontece muito com empresa pública ou sociedade de economia mista, que geralmente seus regulamentos prevêem a obrigatoriedade de motivar a demissão. Por lei, empresa pública e sociedade de economia mista, salvo os Correios, não precisa motivar o ato para demitir seus empregados. Mas, por uma questão de regulamentação interna da empresa ou de convenção acordo coletivo, se obrigam a motivar o ato. Ela quer demitir os empregados, mas não tem como. O que é que ela faz? Ela cria um PDV. E aí ela pede e ela motiva os empregados a aderir ao PDV. Tio, qual a vantagem do empregado aderir ao PDV? Vai ficar sem emprego? Ele, ao aderir ao PDV, a dispensa não é pedido de demissão. A dispensa é uma dispensa sem justa causa. Só que ele não recebe a rescisão normal. Além da rescisão normal, né? Além da rescisão normal com a indenização de 40%, geralmente o empregador prevê algo a mais, um plus, ou como o povo adora dizer, um plus a mais. E aí o empregador dá 100% do valor da indenização, 80% e tal. Então ele vai dar, o empregador estabelece uma vantagem. Se o empregado achar que é vantagem, a vantagem que o empregador estabeleceu, ele adere. Ao aderir ao PDV, previsto em convenção o acordo coletivo de trabalho, artigos 477-A e -B da CLT, ao aderir ao PDV, sem fazer qualquer ressalva, a presunção de quitação geral, de modo que esse empregado não mais terá interesse de agir, nem poderá mais ingressar com reclamação trabalhista. Se ele quisesse resguardar algum direito trabalhista, ele teria que fazer uma ressalva expressa. Ele não fez ressalva nenhuma, aderiu ao PDV sem ressalva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, quitação geral, não pode mais reclamar nada. Se ele entrar com reclamação, ela vai ser extinta sem solução de mérito, por falta de interesse de agir, é uma preliminar, inclusive. A adesão ao PDV não impede a busca, impede sim por falta de interesse de agir. A quitação plena e revogável pela adesão ao PDV somente ocorreria caso fosse... Não, tem presunção de quitação. Não precisa nem haver a previsão da quitação geral. A quitação geral no PDV, ela é presumida. Letra C, o empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena verdadeiro, faltou até interesse de agir. A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor. Não. Ele teria que ter feito a ressalva. 29. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Tá? Heitor pediu demissão do emprego e Lorenzo foi dispensado por justa causa. Putz, deu quando tem muita gente assim. E Lorena rompeu o contrato de trabalho por acordo com o empregador. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Aproveitando-se da modalidade ruptura trazida pela lei, que é a lei, isso aqui é a reforma trabalhista, que é a ruptura, acordo entre empregado e empregador, que é o 484A da CLT, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados,
Quem não tem direito ao saque do FGTS? Ó, vamos lá. Davi foi aposentado por invalidez, tá? Vamos lá. Heitor pediu demissão. Empregado que pede demissão nem levanta FGTS nem tem indenização. Então ele não pode levantar o FGTS. Lourenço foi dispensado por justa causa. Lorendo não, é? Lourenço ele não vai poder levantar o FGTS. A Laura foi por acordo. Laura, acordo com o empregador, pode. 80%, tá? 80% mais pode. O empregado que foi aposentado por invalidez, ele tem seu contrato suspenso. Lembra? Eu falei lá nas questões de contrato de trabalho, artigo 475 da CLT. Caput, ele é aposentado, ele tem um contrato suspenso. Contrato suspenso não levanta FGTS. Então, somente a Laura. E a Laura, macho, só levanta 80%, viu? 30. Gervásia é empregada da Lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, a célula correta. Olha, deixa eu lhe dizer, tá? Cláusula de arbitragem, tá? Cláusula de arbitragem, ela não pode ser inserida em qualquer contrato, tá? Não, além de ver aí, cláusula de arbitragem, o dispositivo, cláusula de arbitragem, contrato, eu esqueci o dispositivo, tá? Cláusula de arbitragem, contrato de trabalho. A cláusula de arbitragem do contrato de trabalho, ela não pode ser inserida em qualquer contrato. O empregado ele tem que ganhar muito bem. O que é o empregado ganhar muito bem? O empregado tem que ganhar mais do que o dobro, tá? Mais do que o dobro do valor máximo de benefícios previdenciários, tá? Então, sei quanto é que está o benefício previdenciário. Oi? Artigo 507A da CLT. Confere, Aline, tem que ganhar valor, o dobro do valor máximo de benefícios previdenciários. Então, se o empregado tem um salário mínimo mensal, né, é equivalente ao dobro do valor máximo de benefício previdenciário, vamos supor que o benefício previdenciário chegue, por exemplo, a 5.500. Se ele ganhar, aí tem o dobro disso aqui, é 11 mil. Se ele ganhar de 11 mil para cima, tá? Aí o empregador pode colocar uma cláusula compromissória, desde que o empregado concorde. Professor, o que é a cláusula compromissória? Se tiver cláusula compromissória de arbitragem, tá? Cláusula compromissória de arbitragem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o empregado, se ele quiser entrar com ação trabalhista, ele não vai poder entrar com ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Vai ter que ir para um tribunal arbitral. Mas isso só se o empregado ganhar o dobro, tá, do valor máximo de benefícios previdenciários e desde que o empregado concorde com a cláusula arbitral. Aí, se ele tiver alguma pendência com o empregador na vigência ou após a extinção do contrato de trabalho, ele não vai poder entrar na Justiça do Trabalho, confere aí, não vai poder entrar na Justiça do Trabalho, vai ter que entrar no tribunal arbitral, tá? Nesse caso, a ação salário mínimo não pode não, tá? A inserção não é possível porque no direito de trabalho não cabe arbitragem, não cabia antes da reforma. Isso aqui era verdadeiro, o direito individual não cabia, hoje cabe, tá? A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado em razão do salário percebido pelo empregado. Ele é muito pequenininho, muito pouquinho, tá? Não há mais óbice de cláusula de arbitragem, tá? Não há, mas no contrato da Gervásia há. Então tá falso. Cláusula de arbitragem pode ser em todos os contratos falso, só se o empregado ganha o dobro do benefício máximo de previdência social. 31. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio para ser cumprido, tá? Ambos receberam aviso prévio para ser cumprido com trabalho, tá? Aviso prévio trabalhado. Você note que essa questão já caiu antes, bem parecida. Então, o FGV tem questões muito parecidas. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu... Não, essa aqui é outra questão, desculpa. Contudo, 17 dias após o supermercado,
resolveu reconsiderar a sua decisão, eu fiz isso com a Aline, e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Que a Aline foi para Barbárie de propósito, porque ela sabia que ia entrar em lockdown. Logo ela não podia vir, passou 2 meses lá sem fazer nada. E aí eu fiquei com raiva dela, Aline, você está demitida. Aí depois eu fiz o quê? A reconsideração. A reconsideração do aviso prévio, ela estava de aviso prévio, trabalhado. Botei ela para trabalhar, ela não fez nada, né? O 489, ela prevê a reconsideração. Se eu, empregador, demitir a empregada, eu posso me arrepender de tê-la demitido. Só que a reconsideração, ela é ato bilateral. Se a reconsideração fosse ato unilateral, bastaria eu dizer, eu estou arrependido, Aline, você vai voltar. Não é assim não, é ato bilateral. Eu que botei a Aline para fora, eu que demiti a Aline, ela ficou de aviso prévio, eu proponho a reconsideração, arrependido, feito, como é que é? Margarida arrependida, hein? Não, tem um isso que é arrependido. Madalena, igual a Madalena é arrependida, como você disse por aí. É um jargão popular, as Madalenas me perdoem, mas é uma expressão muito comum, tá? Não é pejorativa. Feito Madalena arrependida, e aí a Aline tem que aceitar. Como é ato bilateral, eu demiti, então eu proponho a reconsideração. Mas como é ato bilateral, a Aline aceita ou não, e ela aceitou. Eu obriguei ela a aceitar. Sou pena de ser demitida para sempre. Vamos lá, letra A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação verdadeira, muito embora a Aline tenha aceito, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador verdadeiro. O empregador propõe, o empregado aceita se quiser, tá? Os empregados são obrigados a aceitá-la, não, mas deveria ser, que isso é um absurdo. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita, não. O empregador jamais poderia ter feito isso. Posso sim, faço o que eu quiser, que eu sou empregador, tá? Tranquilo? Vamos lá. E eu acho que é a última, negada. A 32, o carro é com fome. Após sofrer acidente automobilístico de gravíssimas proporções, enquanto viajava a lazer, o empregado Paulo foi aposentado por invalidez. Cara, não tem. Já expliquei isso aqui, ó, nas aulas de contrato. Aposentadoria por invalidez. É porque a CLT, ela é de 43 e nessa época, quando o contrato do empregado era suspenso, artigo 475, caput da CLT, quando o empregado tinha um contrato suspenso porque ele ficou doente ou porque ele sofreu um acidente, se dizia antigamente que ele foi aposentado por invalidez. Hoje o normal é a aposentadoria por invalidez gera a rescisão. Só que a FGV adora essa questão. Já colocou mais de uma vez na prova da OAB. Se você vir a expressão aposentadoria por invalidez, você fecha os olhos e marca o quê? Suspensão do contrato de trabalho, tá? O contrato dele está suspenso. Perfeito? Tranquilo? É só porque a CLT ainda usa uma terminologia antiga, mas ela está válida para a CLT e a FGV adora cobrar. Não caia, né? Não caia nas pegadinhas da FGV. Estude só o que cai na OAB. E você só encontra essas dicas aqui, esses macetes, só no SATIR, Sistema Alexandre Teixeira de Ensino. E o tio, né, vai encerrando por aqui